Olá, sou a professora de Química Graziele Lima e iremos entrar na última unidade deste volume 2. Tá? Vamos entrar na unidade número 4 e vamos ver hoje o tema número 1, que é sobre ácidos, bases, sais e óxidos. Então, na unidade número 3, nós tivemos toda uma discussão sobre a água, a sua importância, propriedades, estrutura molecular, e ela vai ser retomada nessa unidade, nesse tema, a fim de agrupar substâncias que são diferentes uma das outras, mas que apresentam características bem parecidas, características iguais, semelhantes, quando são dissolvidas em água. Então, a água ela vem aqui para agrupar diferentes substâncias em grupos específicos, tá? E que são conceitos bastante importantes já, que são uma infinidade de substâncias que existem no nosso dia a dia, no nosso planeta, a fim de que se torne mais fácil o estudo dessas substâncias, quando agrupamos em características semelhantes, tá? E nós vamos começar justamente pelo conceito ácido e base de Arrhenius, tá? Os estudos de Arrhenius, eles levaram a classificar os ácidos como todas as substâncias que, quando dissolvidas em água, reagem formando o íon hidrônio. E as bases são substâncias que em água formam o íon hidroxila, tá? Então, vamos começar estudando sobre ácidos e bases. Primeiramente, sobre os ácidos, tá? Depois a gente vai ver base, depois sais e depois óxidos. Mas o estudo de Arrhenius, ele agrupou principalmente ácidos e bases, como sendo substâncias que liberam íons específicos quando se colocarem em contato com a água. Então, os ácidos, eles são compostos moleculares que não apresentam íons e sim moléculas, tá? São formados por moléculas. Mas, quando a gente mistura um ácido na água, as moléculas desse ácido elas vão reagir com a água, ocorrendo um processo que a gente chama de ionização, tá? Então, toda vez que um ácido ele é dissolvido na água, acontece o processo que é chamado de ionização, tá? O que é esse processo? É a quebra da molécula do ácido, a quebra daquela ligação covalente para formar os íons, tá? As moléculas do ácido e da água são moléculas polares, então essa interação entre elas vai produzir esses íons, como a gente está vendo aqui na ilustração do nosso slide número 3. Observem aí. Nós temos a reação do ácido clorídrico sendo dissolvido na água, tá? Sendo misturado em água. E aí vocês estão vendo que o ácido clorídrico ele é formado por um átomo de hidrogênio e um átomo de cloro. E a água é formada por H2O, 2 hidrogênios e 1 oxigênio. Vocês estão percebendo aí que esse hidrogênio, tá, ele está sendo transferido para a molécula de água, e essa transferência desse hidrogênio para a molécula de água vai formar justamente esse íon hidrônio. Antigamente, tá, alguns anos atrás, a gente não falava do íon hidrônio, a gente apenas dizia que em ácidos em meio aquoso eles liberavam H+. Só que aí, com os estudos foram avançando, se perceberam que esse H+ aqui que é liberado depois dessa quebra dessa ligação, esse H+ ele não fica disperso assim, solto na água. O que é que acontece? A água ela acaba atraindo esse íon H+ para ela, formando o íon hidrônio. Tá? Mas como é que isso acontece? As moléculas, a gente estudou isso na unidade número 2, as moléculas dos ácidos, elas são polares, tá? Como elas são polares, existe aí uma diferença de quê? Eletronegatividade dentro dessa molécula. E nós vimos que o hidrogênio, ele é um átomo pouco eletronegativo. Se ele é um átomo pouco eletronegativo, então ele atrai menos os elétrons para ele. Então, ele fica com a carga parcial positiva. Já o oxigênio, que está lá na molécula de água, ele é bastante eletronegativo. Ele é um dos elementos mais eletronegativos da tabela periódica. Então, ele gosta muito de elétrons. Então, ele atrai bastante essa carga elétrica negativa para ele. Então, a carga parcial negativa da molécula da água fica em cima de quem? Do
oxigênio, tá? Então, imagina aí, por causa da interação entre essas duas moléculas, o que acontece? O oxigênio, que está com a carga parcial negativa ali, ele vai atrair quem? Quem está com a carga parcial positiva, porque os opostos aí, né, se atraem. Positivo atrai negativo, negativo atrai positivo. E aí, quando acontece essa atração do íon, do oxigênio, pelo íon H+, há a formação justamente do íon hidrônio, que é o H3O+. E acaba gerando, quem fica sozinho aí? O íon cloreto, né? O cloreto fica aí sozinho, que há justamente a quebra da ligação do hidrogênio com o cloro, né? E todos os elétrons dessa ligação, eles ficam para quem? Para o cloro. Então, se fica para o cloro, ele fica carregado o quê? Negativamente. Se o hidrogênio sai sem elétron nenhum, ele vai ficar carregado o quê? Positivamente, tá? Então, se vocês verem aí no slide 4, nós temos o quê? O ácido clorídrico, quando colocado em água, formando H+ e Cl-. E esse H+, ele se junta com a água para formar o H3O+, que é o íon hidrônio. Então, todos os ácidos, quando colocados em contato com a água, quando dissolvidos, solubilizados em água, o que acontece? Acontece esse processo aí. A ionização desse hidrogênio, a liberação desse H+. Então, todo ácido libera H+, certo? Em contato com a água, tá bom? Então, essa é a definição, foi isso que fez agruparem diferentes substâncias na classe de ácidos. Então, essas substâncias, o que elas têm em semelhante? Elas, em meio aquoso, liberam H+. Formam o íon hidrônio, tá? E aí, no slide número 5, nós temos alguns exemplos de ácidos em meio aquoso. Nós temos o ácido nítrico, o ácido sulfúrico, o ácido acético, o ácido nitroso, ácido sulfídrico, ácido fosfórico. Então, vocês estão vendo aí, ó, que essas substâncias, essas moléculas aqui, todas estão reagindo com água e liberando, né, em meio aquoso o H+, tá? Aqui a gente está usando H+, porém, é mais correto se utilizar o íon H3O+. Mas aqui a gente está utilizando H+, só para vocês verem quantos hidrogênios estão se ionizando nessas moléculas, tá? Quantos hidrogênios estão sendo quebrados nessa molécula, tá bom? Aí, vocês estão vendo esses nomes, né? Que eu falei para vocês, ácido nítrico, ácido fosfórico, ácido sulfúrico. Aí vocês possam me perguntar assim, professora, mas como é que eu sei, como é que a senhora sabe dar esses nomes a esses ácidos? Não é só chamar de ácido, não. Cada ácido, né, cada substância tem o seu nome pela IUPAC, que é a Agência Internacional de Química, que é ela que conferiu esses nomes para esses ácidos, bases, sais e óxidos, tá? No caso aqui nós estamos falando dos sais. E aí, se vocês observarem essas equações, vocês vão notar que o nome do ácido, ele depende do ânion. Quem é o ânion? O ânion é o íon negativo, tá? Que se forma ali na água. Então, se vocês olharem no slide 5, vocês estão vendo que o ânion aqui do primeiro ácido é quem? O ânion nitrato, tá? Do outro abaixo, sulfato, do outro acetato, fosfato, sulfeto, nitrito. Esses nomes desses ânions aí já são super conhecidos e existem tabelas, tá? Com o nome desses ânions, tá? Desses principais ânions que são mais utilizados, que vocês podem ver no slide número 7. No slide número 7 nós temos aí a tabela com os principais ânions que existem. Fluoreto, cloreto, brometo, iodeto, hipoclorito, clorato, perclorato, bromato, iodato e assim vai, tá? E aí nós temos esses nomes aqui, são facilmente consultados em livros, internet, tá bastante disseminado, tá? Professora, é para decorar? É bom aprender os principais, tá? Os mais utilizados, como esses daqui da família dos halogênios, os do nitrogênio, os do ferro, tá? São bastante vistos no dia a dia. Então, essa tabela de ânion aqui é muito importante vocês sempre conferirem para poder escrever o nome do ácido. Voltando aqui para como se escreve esses nomes. Já vimos aqui a tabela de ânion. Então, pelas regras de nomenclatura, quando o nome do ânion termina em ato, essa terminação ato, ela é substituída por ico. Então,
e acrescenta-se a palavra ácido no início. Professor, um exemplo. Então, vamos lá. O ânion aqui, voltando no slide passado, o HNO3. Vocês estão vendo que o ânion dele é nitrato, né? Terminação ato. Então, o que a gente faz? A gente escreve o nome ácido, a gente escreve a primeira parte do nome nitrato, né? A gente retira o ato e coloca quem? Ico, ácido nítrico. Pronto, apenas isso, tá? Toda vez que terminar em ato, a gente retira o ato, coloca ico no final e acrescenta o nome ácido na frente, beleza? Mas, quando a gente fala de enxofre e oxigênio, além de a gente acrescentar, além de trocar, né, fazer essa troca do ato para o ico, a gente coloca o UR antes desse ico, tá? Para ficar, como é que se diz? O nome fazer mais sentido, né? Como assim, professora? Vamos lá. O H2SO4 termina em sulfato, mas a gente está falando de quem? De enxofre. Já que a gente está falando de enxofre, eu preciso colocar o UR antes do ico. Então, fica ácido sulfúrico, tá? Se no caso os ácidos contêm fósforo e oxigênio, não vai se acrescentar UR, vai se acrescentar OR antes do ico. Exemplo, olha aí o H3PO4, nós temos fósforo e oxigênio também. Então, o ato aqui do fosfato nós vamos substituir por ácido fosfórico, tá? Mas isso só acontece, essas mudanças aqui, essas exceções, é só para enxofre, oxigênio e fósforo e oxigênio. Os outros ficam apenas com a terminação ico mesmo, tá? No segundo caso, é quando nós temos a terminação do nosso ânion em eto. Esse sufixo ele vai substituir por hídrico no final e a gente só coloca o nome ácido na frente. Exemplo, professora. Então, nós temos lá o sulfeto. Acabou em eto, a gente faz o quê? Tira o eto desse sufixo aqui e adiciona quem? Hídrico. Coloca o nome ácido na frente, fica o quê? Ácido sulfídrico. Beleza? E por fim, nós temos a terminação ito. Essa terminação ela é substituída por oso e acrescenta-se a palavra ácido no início. Como é que a gente faz, professora? Aqui, ó. Nitrito. Terminou em ito, eu troco por quem? Por oso. Fica com o nome ácido na frente, ácido nitroso. Então, gente, é só saber por quem trocar, né? Ou seja, se eu tiver a terminação ato, eu troco por ito. Se eu tiver a terminação eto, eu troco por hídrico. E se eu tiver a terminação ito, eu troco por oso. Pronto. Colocou o nome ácido na frente, nós temos os nossos nomes, né, dos ácidos, tá? E aí, esses ácidos, né, por exemplo, o que é que acontece? Quando os hidrogênios que são acrescentados a esses ânions, né, são os que podem sofrer ionização, tá? Mas, quando existe um ânion que já tem o hidrogênio dentro do ânion, como assim, professora? Olhem lá na tabela de ânions, né, na página, no slide 7. Vocês estão vendo aí que, por exemplo, o fosfito, vocês estão vendo que já existe um hidrogênio dentro do ânion, HPO3 2-. Então, o hidrogênio já faz parte desse ânion. Então, quando eu adicionar 2 hidrogênios aí, né, para estabilizar esse ânion, né, tiver o H3PO3, não vão se ionizar os 3 hidrogênios, vão se ionizar apenas 2, tá? Mas por quê, professora? Porque um desses hidrogênios já estavam na formação, né, do ânion, então ele não se ioniza. Esse exemplo também é visto aqui no ácido fórmico. O ânion formiato, vocês estão vendo aí, ó, é HCOO, tá? Ou seja, já tem um hidrogênio contido nesse ânion. Então, esse hidrogênio que está aqui, a gente diz que é um hidrogênio não ionizável. Só quem vai sofrer ionização é esse outro hidrogênio que foi adicionado para formar o ácido fórmico, tá? Então, lembre-se disso, tá? Se já tiver o ânion, já tiver hidrogênio, esse hidrogênio não é ionizável, tá? Professora, mas
quantos hidrogênios eu vou adicionar a esses ânions. Então, você vai olhar a carga do ânion, tá? Então, por exemplo, aqui no formiato, vocês estão vendo que a carga do ânion é menos 1. Então, você precisa adicionar apenas mais um hidrogênio para balancear as cargas, ou seja, ficar neutra, porque mais 1 com menos 1 do formiato é igual a 0. Então, sempre a carga tem que ficar neutra, tá? Da molécula. E aí, se vocês olharem lá na tabela de ânions, lá do slide 7 de novo, por exemplo, fluoreto, também é menos 1, eu só preciso adicionar quantos hidrogênios? 1. Vamos pegar um ânion de número de oxidação maior. O cromato é CrO4, 2-. Se ele é 2-, eu preciso adicionar quantos hidrogênios? 2+. Então, eu vou ter H2CrO4 na formação do ácido, né? Por exemplo, aí o fosfito ele é HPO3, 2-. Se ele é 2-, eu preciso adicionar quantos hidrogênios? Mais 2. Mas aí, ó, lembrando, ele já tem um hidrogênio na própria formação do ânion, né? Então, fica H3PO3, certo? Então, é só eu olhar a carga do ânion para eu saber quantos hidrogênios eu vou precisar adicionar para esse ânion para eu formar o ácido, entendido? E aí, esses ácidos, além dessa característica de liberar H+, e formar o íon hidrônio em meio aquoso, eles também apresentam outras características também que são semelhantes. Aí no slide 9 nós temos as propriedades dos ácidos, tá? Então, quais seriam elas? Todos os ácidos, elas são substâncias moleculares, quando puros, ou seja, quando não estão dissolvidos em água, tá? Não são condutores de eletricidade porque não tem carga, mas eles, quando dissolvidos em água, vai ocorrer esse processo de ionização e vai formar íons. Então, ele, a partir do momento que se dissolve em água, consegue ser condutor, né, de eletricidade, tá? Todos os ácidos, quando dissolvidos em água, formam como cátion o íon positivo, que é o íon hidrônio, que, de forma simplificada, é representado como H+, né? Os ácidos, eles reagem com a base, tem uma reação que é muito famosa que a gente chama de reação de neutralização. Ácido e base vai formar água e sal. Sempre, sempre, sempre. Quando se reage ácido com base, nós vamos ter uma reação de neutralização que sempre vai formar sal e água. Como, por exemplo, aí, ó, nós temos uma reação ácido-base muito conhecida, o ácido HCl, né, que é o ácido clorídrico, reagindo com a base hidróxido de sódio, vai formar o quê? Cloreto de sódio e água, tá? Então, outras propriedades dos sais. Os sais, eles reagem com vários metais. E na maioria das vezes, eles liberam gás hidrogênio e sal. Então, vocês têm aí o exemplo, ó, do ácido sulfúrico, é um ácido muito forte, reagindo com zinco. E aí vai ter a formação do sulfato de zinco, mais gás hidrogênio, tá? Então, acontece isso quando a gente mistura ácidos com metais. Os ácidos, eles reagem com carbonatos, ou hidrogênio carbonatos, formando água, gás carbônico e um sal. Como assim, professor? Exemplo? Então, exemplo aí, ó. A gente viu até essa reação, a gente viu no último tema sobre água, né? Que é o carbonato de cálcio, CaCO3, reagindo com HCl, formando CaCl2, que é um sal, água e gás carbônico, né? Dióxido de carbônico aqui no caso. Aí nós temos um hidrogênio carbonato aqui, um bicarbonato de sódio, que é o NaHCO3, reagindo com ácido sulfúrico, que é o H2SO4, formando quem? O sal, sulfato de sódio, mais água, mais dióxido de carbono, tá? Então, sempre quando reagir com carbonatos, vai formar um sal, uma água e o dióxido de carbono. E os ácidos, eles, na presença de indicadores, eles apresentam uma cor específica, tá? Existe na química o que a gente chama de indicadores ácidos e bases, certo? Quando misturados com essas substâncias, eles vão ter a cor alterada. Então, por exemplo, a fenolftaleína, em presença de ácido, ela fica incolor.
tá? O tornazol, quando ele está na presença de ácido, ele fica vermelho. O azul de bromotimol, que é um indicador ácido básico também, quando está na presença de ácido, ele fica amarelo. Todos os ácidos vão apresentar essa mesma característica também, tá? Então, todas essas propriedades aqui que nós falamos são as propriedades do ácido e todos eles apresentam essas propriedades, tá? Falando agora das bases. As bases, segundo o conceito de Arrhenius, elas são substâncias que, quando são dissolvidas em água, ela forma o ânion hidroxila, que é o OH-, tá? E a maioria das bases de Arrhenius, elas são formadas por compostos iônicos, diferente lá dos ácidos, que são formados por moléculas, tá? Que é de um cátion, derivado de um metal, com o ânion OH-, tá? As bases iônicas, elas não sofrem o processo de ionização, porque elas já são íons. Elas sofrem o processo de dissociação desses íons, tá? Esses íons estavam presos, né, no seu sólido iônico, e quando adicionados em água, eles se separam, tá? Ocorrendo o processo de dissociação iônica, tá? Então, nós temos aí como, por exemplo, nós temos o hidróxido de sódio. Quando colocado em água, ele vai dissociar os íons, vai formar Na+, e liberar OH-, que é a hidroxila. O hidróxido de cálcio, ele vai liberar Ca2+, que é o íon cálcio, e os 2 íons de hidroxila, que é o OH-. Então, as bases em meio aquoso, elas liberam OH-, hidroxila. Todas as bases liberam OH-, tá bom? Então, as bases que eu falei para vocês, a maioria delas são iônicas, mas nós temos uma exceção aí como principal, que é molecular, tá? Que ela não é formada por íons, né? Que no caso é a amônia, NH3. Ela, em contato com a água, ela forma o íon amônio e o íon hidroxila. Por quê? Porque a água ela vai tipo agir como um ácido, né? E vai fornecer H+ para essa amônia. E aí nós vamos ter a formação do íon amônio e do íon hidroxila, tá? Então ela é uma base, mesmo ela sendo molecular, né? Nós temos aqui a exceção, ela é uma base, né? Fiquem atentas aí que é uma exceção das bases de Arrhenius, tá? E aí nós temos como saber também a nomenclatura, certo? Dessas bases, tá? Esse nome aí que eu falei para vocês, nós temos que saber, nós podemos saber também, tá? Como é que a gente sabe? Professora, como é que a senhora sabe que foi hidróxido de sódio? Como é que a senhora sabe que foi hidróxido de cálcio? Então, lá no slide 15 nós temos uma tabela de cátions, tá? Que são os mais comuns com a sua respectiva carga. Então, nós temos o lítio, o sódio, o potássio, prata, amônio, cobre 1, cobre 2, ferro 2, ferro 3, tá? Então, nós temos aqui vários cátions, né? Quando a gente for escrever o nome da nossa base, o que é que a gente faz? A gente coloca o nome hidróxido, mais a preposição de, mais o nome do cátion. Então, aí, como por exemplo, no slide 15, nós temos o SrOH2. E aí, como é que a gente sabe o nome do SR? A gente vai lá na tabelinha e vê que SR2+ é quem? É o estrôncio. Então, o que é que eu faço? Eu coloco o nome hidróxido coloco o nome do cátion, estrôncio. Então, o nome é hidróxido de estrôncio. Outro exemplo, nós temos aí o exemplo do ferro. O interessante do ferro é que ele tem 2 cátions. Ele tem o ferro 2+ e o ferro 3+. Professora, como é que eu vou diferenciar? Então, olha aí, ó, FeOH2 e FeOH3. Como é que a gente escreve o nome deles diferentes, né? Porque todos vão ser hidróxido de quem? Hidróxido de ferro. Mas o ferro que é Fe2+, a gente coloca um 2 em algarismos romanos na frente. Por fim, no caso, né? E o que é Fe3+, a gente coloca um 3. Então, vai ficar hidróxido de ferro 2 e o outro vai ficar hidróxido de ferro 3. Da mesma forma, nós temos aqui para os íons de níquel. Também nós temos 2+ e 3+. Então, vai ficar hidróxido de níquel 2, hidróxido de níquel
3, entendido? Então, a nomenclatura das bases é bem mais fácil do que a nomenclatura dos ácidos, né? Que tem 3 regrinhas principais, né? Aqui não, é só colocar o nome hidróxido e o nome do cátion. Se esse cátion, porventura, tiver 2 números de oxidações, 3 números de oxidações, aí a gente coloca só o número em algarismo romano do número de oxidação, né, da carga daquele íon, certo? E como propriedades das bases, né? Quais são as propriedades que as bases apresentam? Como eu falei para vocês, são em sua maioria iônicas, né, com exceção ali da amônia, né, e sólidas a temperatura ambiente. São capazes de conduzir eletricidade no estado líquido quando são dissolvidas em água, são eletrólitos, né, então elas vão conduzir energia elétrica. É assim como os ácidos com bases formam sal mais água, quando a gente reage uma base com sal, nós vamos ter a formação da mesma coisa, né? Sal mais água, tá? A famosa reação de neutralização. É interessante também que as bases, quando elas entram em contato com gordura, com óleos, elas formam sabão. Essa daqui é a famosa reação de saponificação, tá? Nas formações, para se fabricar sabão, né, o que é que eles fazem? Eles pegam óleo, né, e reagem com uma base forte, como por exemplo, hidróxido de sódio ou hidróxido de potássio, NaOH ou KOH, tá? E vai ocorrer a formação de sabão, tá? A reação de saponificação. E, assim como os ácidos, em presença de indicadores ácidos das bases, vão ter cores características das bases. Então, como por exemplo, as bases na fenolftaleína, elas já ficam vermelhas, né? No tornassol e no azul de bromotimol, elas ficam azuis, né? Então, a gente consegue, por exemplo, eu tenho um frasco com ácido e um frasco com base, né? Se eu pegar a fenolftaleína, lá esses frascos misturados, eu não vou saber quem é ácido e nem base, né? Vamos, por exemplo, dizer que são 2 substâncias incolores. Então, para eu diferenciar o ácido da base, o que é que eu faço? Eu pego a fenolftaleína, pingo 2 gotinhas em cada um. Onde eu tiver a base, essa coloração ela vai mudar para rosa, desculpa. Vai ficar roseada, né? E onde eu tiver ácido, vai ficar incolor ou continuar incolor. Então, eu utilizando esses indicadores ácidos e bases, eles servem para isso, para a gente conseguir diferenciar, né, o que é uma solução ácida e o que é uma solução básica, tá? Então, consigo fazer essa diferenciação entre eles, né? Então, essas daqui são as propriedades das bases, né? Vocês veem que a nomenclatura delas é mais simples que a dos ácidos, né? E algumas das características delas também são parecidas com as dos ácidos. E aí, agora a gente vai estudar sobre outra classe, que são a classe dos sais, que na natureza, esses sais, eles podem ser obtidos, né, principalmente das reações de neutralização que a gente viu de ácidos e bases, que formam sal mais água, né? Os sais, eles são todos compostos iônicos, tá? E para dar nome aos sais, vocês bastam consultar essa tabela de cátions e consultar a tabela de cátions e ânions. Então, quando eu consulto a tabela de cátions e ânions, né, eu tenho lá o nome dos cátions, o nome dos ânions, e para formar o nome dos sais, o que é que se faz, né? Apenas coloca primeiro o nome do ânion, vocês podem ver no slide 18. Você coloca o nome do ânion, a preposição de mais o nome do cátion. Então, vamos lá. Aí na tabela nós temos Ba3, PO4, 2, tá? E aí, qual é o ânion que forma essa molécula? É o ânion fosfato. Qual é o cátion? O cátion é o Ba3+. Se eu for olhar lá naquelas tabelas que a gente viu, se chama bário, né? Então, eu vou ter o quê? Fosfato de bário. Aqui nós temos o FeSO4, tá? Qual é o ânion que forma ele? É o SO4. Olhando lá na tabela, o SO4 é o sulfato. Fe2+. Então, o nome do cátion é ferro, mas atentando aqui, ó, é o ferro que 2+. Então, preciso colocar o que no final do nome? O algarismo romano 2. Então, vou ter o sulfato de ferro 2.
Aqui nós temos o Fe2, SO4, 3. Qual é o ânion que forma esse sal? É o sulfato. E qual é o cátion? É o ferro 3+. Então, eu coloco o quê? Sulfato de ferro 3, tá? A proporção entre o número de cátions e o número de ânions é determinada pela carga elétrica dos íons, tá? Então, vocês podem ver aí, ó, o Fe 2+ e o SO4 é 2-. Então, quando eu junto essas duas, o ânion e o cátion, eu tenho uma neutralidade de cargas, porque 2+ e 2- se cancelam. Mas, por exemplo, se eu pegar o Fe 3+ com o SO4 2-, né, para formar o Fe2, SO4 3, o que é que vai acontecer? Eu tenho o ferro com o número 3+, e o sulfato aqui com o número 2-. Então, eu vou precisar de duas cátions de ferro para poder reagir com 3 ânions de sulfato. Aí, quando eu fazer essa relação, eu vou ter a neutralidade dessas cargas, tá? Então, sempre esse conjunto iônico, sempre ele deve ser neutro, tá? As propriedades dos sais, que eles são todos compostos iônicos, são eletrólitos, ou seja, quando se dissolvem em água, conduzem, né, corrente elétrica. São capazes de conduzir corrente elétrica também no estado líquido, ou seja, quando estão aquecidos até fundir, né? Podem ser obtidas da reação entre metais e ácidos, como por exemplo aí, ó, se eu reagir o magnésio com HCl, eu vou ter a formação do cloreto de magnésio e do gás hidrogênio. Então, ele pode ser obtido, né, por essa reação, metais e ácidos. Pode ser obtido pelas chamadas reações de neutralização, né, não se esqueçam, ácido mais base forma sal mais água. Então, nós temos aqui o hidróxido de bário reagindo com ácido fosfórico, formando o fosfato de bário, tá? E a água, né? Então, nós podemos obter sal a partir dessas reações de neutralização. Então, essas são as propriedades dos sais, tá? Vocês podem ver que quando a gente tem essas reações metais com ácidos e ácido com base, nós vamos ter sempre a formação de sais, tá bom? E por fim, dentre as classes, né, de compostos, nós temos os óxidos. Gente, os óxidos, eles são compostos binários, ou seja, são formados apenas por 2 elementos químicos e um deles precisa ser o oxigênio, tá? Existem óxidos iônicos e podem existir óxidos moleculares. Os óxidos iônicos são aqueles formados por metais e os moleculares são formados por não metais. Essa classificação a gente já viu em aulas passadas. Então, muitos óxidos formados por oxigênio e metal, eles reagem com água formando base. Observe aqui alguns exemplos, ó, no slide número 20. Vocês estão vendo aí que os óxidos, eles são compostos binários formados por 2 elementos, mas isso não quer dizer que ele vai ter apenas 2 átomos, né? Vocês estão vendo aí, no caso do primeiro, né, que é o óxido de cálcio, ele tem 2 átomos. Mas embaixo nós temos o óxido de sódio. No caso, ele já tem 3 átomos, né? Porque ele reage com 3 cátions de sódio. Já o Fe2O3, ele tem o quê? 5 átomos, né? Aí, então, é um composto binário só em relação ao oxigênio e o cátion que vai fazer par com esse oxigênio, né? Mas pode ter vários átomos nesse óxido. Então, por exemplo, aí, ó, nós temos o óxido de cálcio reagindo com água, tá formando o quê? Hidróxido de cálcio. Se a gente tem um OH aí, nós vamos ter que, em meio aquoso, né? Ele vai liberar o OH-, vai ser o quê? Uma base. Do mesmo jeito aí no Na2O, né? O Na2O, que é o óxido de sódio, ele vai reagir com o hidrogênio e vai formar o quê? Hidróxido de sódio. E o óxido de ferro, ele vai reagir com a água e vai formar quem? O hidróxido de ferro. Então, quando a gente tem metais, esses óxidos metálicos, né, reagindo com água, eles formam bases, tá? Quando a gente tem óxidos formados por oxigênio e um não metal, tá? Que é naquela parte,
Os não metais estão naquela parte direita da tabela periódica, tá? Se vocês lembrarem. Quando eles reagem com a água, eles não formam base. No caso aí, eles já formam ácidos, que são o que a gente chama de óxidos ácidos, né? Como, por exemplo, aí, ó, eu tenho o dióxido de carbono, reagindo com a água, está formando o quê? O gás carbônico, né? H2CO3. Quando a gente tem o SO3, que é o óxido de enxofre, reagindo com a água, a gente tem a formação do ácido sulfúrico, ácido sulfúrico, tá? Então, toda vez que a gente tem um óxido com um metal reagindo com a água, vai formar base. E quando a gente tem o oxigênio, né, ligado com o não metal, a gente vai ter a formação de ácidos, tá? E para a nomenclatura dos óxidos é semelhante às dos sais, né? A gente coloca o nome óxido na frente, a preposição de e o nome do elemento químico que está ligado ao oxigênio. Então, como por exemplo, aí, ó, óxido de ferro é o FeO, óxido de ferro 3 é o Fe2O3, o óxido de cálcio é o CaO. Então, é bem simples, né? A nomenclatura. Isso para os óxidos iônicos, tá? Mas quando a gente está falando de óxidos moleculares, como por exemplo CO2, SO3, CO, né? A gente vai ter que colocar a quantidade de oxigênio que a gente tem na molécula. Como assim, professora? Então, CO2, eu tenho quantos oxigênios aí? 2. Então, ao invés de eu chamar só de óxido, eu chamo de dióxido, tá? No caso aí do SO3, ao invés de eu chamar de óxido, eu chamo de trióxido, tá? Então, dentro do nome eu tenho que colocar o número, o prefixo da quantidade de oxigênios que está formando aquele óxido, tá? Mas no resto, é só adicionar a preposição de e o nome do cátion, tá? Então, vamos lá. CO2 vai ficar o quê? Dióxido de carbono. CO vai ficar o quê? Monóxido de carbono. E SO3 vai ficar o quê? Trióxido de enxofre, tá? Então, esses daqui, né, essas classes, elas são muito importantes, porque todas as substâncias, elas estão agrupadas em alguma dessas classes. Elas são ácidos, bases, sais ou óxidos, tá? Então, diante dessas propriedades de sais, propriedades de base, de sais e de óxidos, consegue se separar, né? Conseguiu se separar ela nessas diferentes classes para ser facilitado o estudo de todas essas substâncias, de todas essas moléculas e compostos iônicos, tá? Então, vocês dêem uma lida também no livro de vocês, resolvam as questões e já que essa é o primeiro tema da nossa unidade 4, né? Então, até a próxima!